Em Minas, um encontro casual na rua entre vítima e agressor esclareceu um crime 15 anos depois. E ainda livrou um inocente da acusação de estupro. É a incrível história de Pedro e Paulo, do inocente preso e do criminoso à solta. Este homem é protagonista de um dos casos mais emblemáticos da Polícia Mineira. Pedro Meyer tem 56 anos e uma aparência que manteve por toda a vida. Sobrancelhas grossas, cavanhaque e cabelos fartos. Foi esse visual inconfundível que revelou o passado criminoso. Paulo da Silva tem 66 anos, 10 a mais do que Pedro. Ele passou 5 anos e 7 meses condenado por crimes que não cometeu. Paulo é porteiro, Pedro, ex-bancário. Pedro pode ser também um dos maiores estupradores da história de Minas e foi preso por acaso, no momento que mais parece roteiro de filme. Uma das vítimas ia de carro para o trabalho. Ao passar nesta rua, percebeu que havia um rosto conhecido aqui na esquina. Era o estuprador, que mesmo de longe e 15 anos depois, acabou sendo identificado pela mulher que estava ao volante. Apesar do susto, ela decidiu dar a volta no quarteirão, disposta a seguir cada passo do maníaco. Pedro andou pela calçada, atravessou a rua e entrou neste prédio. Imediatamente, a vítima ligou para o pai, que chamou a polícia. Pedro Meyer foi preso ainda no apartamento que divide com a mãe. No quarto dele foram encontrados filmes pornográficos, fotos e cartas de amor para jornalistas da cidade. A mulher que descobriu o criminoso tem 26 anos. Ela foi estuprada aos 11. Na época, a menina brincava na porta do prédio onde morava. Usando boné e óculos escuros, o maníaco se aproximou. Disse que estava armado e obrigou a criança a entrar. Os abusos aconteceram na escada do prédio. Depois de reconhecido pela vítima, Pedro foi preso e já confessou 3 agressões. A vítima que reencontrou o estuprador está com medo e não quer gravar a entrevista. Assim que a prisão do maníaco foi divulgada pela imprensa, 15 mulheres procuraram a delegacia. 8 já vieram prestar depoimentos e todas reconheceram o acusado. Segundo o pai da jovem que denunciou Pedro, ela nunca conseguiu superar o trauma da agressão e jamais esqueceu a fisionomia do agressor. Ela avistou o agressor, que o reconheceu imediatamente. Ele foi eu imagino, não teve dúvida nenhuma. A Polícia Mineira não sabe quantas podem ter sido as vítimas de Pedro em 22 anos. Mas até agora, uma outra pessoa pagava por alguns dos crimes dele. Seu Paulo Antônio da Silva, hoje com 66 anos, era um homem trabalhador e que jamais havia colocado os pés numa delegacia, mas acabou preso, acusado de ser o estuprador. Como é que o senhor se sente sabendo que o senhor ficou preso tanto tempo por um crime que o senhor não cometeu? Muito ruim mesmo, nossa Deus, eu não tinha sossego de dormir, não tinha prazer nenhum mesmo. Ficava pedindo a Deus para chegar domingo para me ver minhas filhas. As filhas, né? Porque as filhas chegavam com aquele carinho, pulando em mim, me abraçando. Paulo foi condenado a 16 anos de prisão em 1997. Ele foi reconhecido por 2 mulheres, agora tidas como vítimas de Pedro. Nesse período, teve a pena reduzida para 16 anos. Passou 5,5 na cadeia e hoje está em liberdade condicional. Para a família, as vítimas confundiram Paulo com Pedro, porque os dois eram fisicamente parecidos. Eu voltei lá ao passado, né? E vi ali detectei que realmente, na época, ele era muito parecido. Os traços mesmo, né? Traços, perfil dele, o corpo físico dele, é a mesma coisa do Paulo, né? Na época, o Paulo tinha um gafanhaque, né? Que ele tem hoje. Então, tudo isso me chamou a atenção. Para o primo, a condenação foi feita sem provas e mudou o comportamento de Paulo. Houve várias falhas da polícia quando o prendeu, né? E da justiça.
prenderam um homem trabalhador, pai de família, inocente, e devolveram para a família um homem doente, confuso, sem condições até de conviver com as próprias filhas. As vítimas que reconheceram Paulo como o estuprador hoje não sustentam a acusação. A jovem que agora reconheceu Pedro já tinha visto imagens de Paulo antes e nunca disse que ele era o estuprador. O pai do Paulo conseguiu o meu endereço e me procurou. Me procurou muito educado, muito sem jeito, contou história para mim e levou uma foto. Já tinha acontecido o fato, o filho dele já estava condenado. Levou uma foto para mim do filho que estava na prisão, me pedindo para que eu levasse essa foto para ver se a minha filha reconhecia ele como um agressor. Eu levei para minha filha e ela não reconheceu. A condenação de Paulo vai ser revista pela justiça. Graças a Deus está um sorriso mais bonito, melhor, com mais esperança, né? Hoje, Pedro está sem o cavanhaque. Depois de contratar um advogado, disse que só voltaria a falar diante do juiz. Segundo a delegada que investiga o caso, os relatos das vítimas que não se conhecem não deixam dúvidas de que Pedro é o estuprador. Reconheceram, todas elas, as 8 vítimas reconheceram o Pedro como sendo aquela pessoa que as abordou. Esta mulher sofreu abuso quando tinha 12 anos. Ele pediu pra gente tirar a roupa, nós tiramos a roupa e ele começou a passar a mão na gente, ele beijava, ele esfregava na gente. As vítimas eram escolhidas aleatoriamente, a maioria crianças ou pré-adolescentes da classe média alta. E assim que a gente tirou a roupa, ele começou a falar umas coisas com a gente e começou a passar muita mão, a boca. Chegou a abrir a calça, mandou a gente pegar nele. Na hora que eu coloquei a chave de vidro no ralo da entrada ali, eu escutei a porta de incêndio abrindo. Na hora que abriu a porta, ele só colocou a cara. Do mesmo jeito, de óculos, de boné, eu saí correndo, gritei muito. A pedido do Domingo Espetacular, este professor de matemática calculou a probabilidade de uma vítima ficar cara a cara com o estuprador 15 anos depois do crime. Não é tanto, se for levado em conta que os dois moravam no mesmo bairro. Se a pessoa passa dessa rua durante 6 horas por dia, eles vão se encontrar em média uma vez por ano. E se durante o ano inteiro encontraria só uma vez, por que durante 15 anos ela não reencontrou nenhuma vez? Mas é a probabilidade. A probabilidade não garante que vai encontrar. Ou seja, na média, ela vai encontrar. Este psicólogo explica como foi possível para a vítima reconhecer o criminoso. Para ficar na memória, ela teve que alimentar uma raiva, porque a memória está ligada às emoções. Um evento simples você tende a esquecer. Um trauma você não esquece. Um encontro acidental ou trauma que impede o esquecimento, ninguém apostaria nesse desfecho. Mas ele era tudo o que Paulo esperava. Eu pedia tanto a Deus, oh Deus, coloca essa pessoa culpada frente a frente uma com a outra. E colocou. Na minha fé, foi Deus que colocou ela na frente do outro.